Dos irmãos, graça e paz. Tá certo. Por favor, irmãos, vamos nos achegar para nossos lugares, para a gente dar então continuidade à reunião, amém? E eu quero abrir. Eu não sei se é o microfone que está baixo ou se é os irmãos que ainda estão conversando. Ainda colocaram a luz aqui na minha frente para poder melhorar mais ainda. Irmãos, enquanto a gente se acomoda, eu quero pedir aos irmãos para a gente abrir aqui em 1 Coríntios capítulo 3. Já está funcionando aqui o... Se o Senhor permitir, nós queremos dar continuidade àquele sentimento de... A preocupação do Espírito Santo com respeito à pregação da palavra no tempo do fim. Por causa do desvio, vai ligar o microfone e vai ficar alto, ó. Por causa do desvio, amém. Por causa do desvio que a igreja começou a apresentar já naquele primeiro século, infelizmente, o desvio da palavra. Então o Espírito Santo move Paulo, Pedro e outros irmãos ali no final, segunda metade do primeiro século, para enfatizar que nós precisamos ouvir e pregar a palavra, e não qualquer outra história ou experiência. A nossa base, a nossa fé é na palavra de Deus, a Bíblia que o Senhor nos deu, esses 66 livros, que tem sido combatida, negada, mas Deus tem mantido ela de pé por todos esses anos, amém? A palavra de Deus, é dentro desse espírito que a gente continua hoje a reunião, se o Senhor permitir. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, por favor acompanhe comigo, por causa do horário. 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Nós bendizemos mais uma vez a Ti, Senhor, por esse privilégio que é estar na Tua presença. Obrigado, porque a Tua vitória é a nossa vitória, a Tua vida agora está dentro de nós, e se nós temos alguma coisa de boa, é o Senhor nas nossas vidas. Louvado seja o Teu nome. Senhor, o Senhor conhece a limitação de quem fala e a limitação daqueles que ouvem. Por isso solicitamos a Tua misericórdia, que o Senhor nos assista nessa manhã, nos edificando através da Tua palavra, nos edificando, nos conduzindo através do Teu Santo Espírito. E o Senhor mesmo afaste o inimigo do arraial dos santos. O Senhor detenha toda a obra das trevas, para trazer prejuízo ao Teu povo nessa manhã. O Senhor se levante como um valente e ponha o inimigo em retirada. Em nome do Senhor Jesus. Que o Teu nome seja glorificado, tanto no que fala quanto nos que ouvem. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Irmãos, nós lemos aqui o trecho de 1 Coríntios capítulo 3, porque na semana passada nós falamos o seguinte, Efésios capítulo 4, os irmãos que estavam aqui, ou aqueles que não estavam, a mensagem está aí gravada. Efésios capítulo 4, o Espírito, através de Paulo ainda, ele vai
falar para nós sobre aqueles irmãos, Efésios 4:11. Aqueles irmãos que foram separados pelo Senhor para cuidarem do ministério da palavra, para cuidarem do ensino da palavra na igreja. Quais são esses irmãos? Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que é importante estudar isso? Primeiro, porque está na palavra de Deus. E o que está na palavra de Deus é importante estudar. A palavra de Deus é o nosso modelo. E nós não temos liberdade, autorização de fazer qualquer coisa fora desse modelo. Assim como o Senhor disse a Moisés: Moisés, você vai fazer o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então Moisés, ao fazer o tabernáculo, ele não podia dizer assim: ah, isso aqui é quadrado, mas eu acho mais bonitinho redondo. Não podia fazer isso. Se o Senhor pediu quadrado, era para fazer quadrado. Se o Senhor pediu na horizontal, era na horizontal. Se a peça é na vertical, é na vertical. Havia um modelo e o Senhor não está dando modelo para a gente questionar se o modelo está bom ou não. Está dando o modelo para a gente receber e praticar. Então, Deus tem esses irmãos para cuidarem do ensino da palavra. Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Por que estamos repetindo isso? Porque, infelizmente, até nisso há confusão aí fora. O cristianismo criou outros nomes, ou deu novo significado a certas funções que a Bíblia nomeia. Então, o nosso modelo não é o que está aí fora, o nosso modelo são as Escrituras. Então, a gente não reconhece nenhum outro nome dessas funções, desses irmãos, que não esteja aqui na Bíblia. E nem reconhecemos nenhuma outra função que tenha sido ressignificada, porque Deus não mandou ressignificar nada que Ele falou. Deus mandou receber e praticar. Então é importante enfatizar que nós seguimos a palavra, porque tem que ser seguida a palavra, o nosso modelo. Então esses irmãos foram separados pelo Senhor. E a gente, com a ajuda do Senhor, eu preciso abrir aqui um parênteses para falar de algumas coisas dentro desse assunto e pedir aos irmãos realmente oração e atenção. Às vezes nós temos a intenção de ensinar os irmãos certas coisas, mas quando nós ensinamos, às vezes na prática, tendo comunhão com os irmãos, aí no dia a dia, nos parece que o ensinamento não foi bem assimilado. Será que a falha está no nosso ensinamento? Será que a falha está nos ouvidos de quem ouve? Ou será que está nos dois? Então nós pedimos oração aos irmãos e vamos compartilhar aqui a palavra de Deus. Irmãos, quem são esses irmãos? Você vai ter que ter paciência comigo, talvez você tenha que pegar a Bíblia depois em sua casa para poder checar, porque não dá tempo de ler todos os versículos. Tem coisa que a gente só cita mesmo. Amém? Mas veja, quem são os apóstolos? Os apóstolos são aqueles irmãos que são separados pelo Senhor para eles estabelecerem as igrejas. Eles saem da cidade onde eles reúnem e vão viajar por outras cidades, pregando o evangelho, estabelecendo igrejas e também edificando essas igrejas, mas o trabalho dos apóstolos é um trabalho inicial. Está muito claro no livro de Atos. Qual é a nossa base? Atos, uma base boa, Atos capítulo 13. Havia, por isso que eu estou dizendo, estou citando, depois você pode conferir na Bíblia. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Nós somos informados de que em Antioquia haviam profetas e mestres. Aí são citados 5 irmãos: Lúcio, Menahem, Simeão, Barnabé e Saulo. 5 irmãos. Eles eram na igreja onde eles reuniam, assim como você reúne aqui na igreja em Salvador. Esses irmãos eram profetas e mestres lá na igreja de Antioquia. Então, quando chega
num belo dia, eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Aí o Espírito Santo fala assim: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, eles deixam de servir como profetas e mestres. Profeta e mestre, nós vamos falar daqui a pouco, são irmãos que ensinam a palavra nas suas localidades. O profeta num nível, o mestre no outro, mas são envolvidos com o ensino da palavra de Deus. Então, agora Barnabé e Saulo deixam de servir como profetas e mestres em Antioquia e vão viajar pelas cidades ali de várias regiões, pregando o evangelho. Quando as pessoas se convertiam, a igreja surgia naquela cidade. Então, eles ajudavam ali a estabelecer aquela igreja e não ficavam. Partiam para outro destino que o Espírito Santo guiava eles. Não tinha apóstolo, aliás, a palavra apóstolo significa enviado. O primeiro apóstolo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Apóstolo é enviado. Os irmãos são enviados para pregar o evangelho, estabelecer as igrejas em várias cidades fora da dele. Então, na verdade, esses irmãos vão ensinar a palavra, vão pregar o evangelho, não na sua cidade. Eles saem, são enviados. Esses são os apóstolos. Eu tenho certeza que se você nunca ouviu esse assunto, tem uma confusão na sua mente. Porque a coisa foi distorcida. Mas o nosso padrão é a palavra de Deus. Esses são os apóstolos. E outra, não tem apóstolo morando na cidade, não. Os apóstolos faziam a obra temporária, saía de cidade em cidade pregando o evangelho e estabelecendo as igrejas. Está muito claro isso lá no livro de Atos. O segundo da lista, profetas. Os profetas, assim como os mestres, aí não tem muito tempo, mas os profetas nós aprendemos que eles recebem a revelação do Senhor a respeito da palavra, porque não existe revelação do Senhor para ensinar para a igreja que não saia da palavra. Se não sair da palavra, é falsa. É na palavra que esses irmãos recebem a revelação. E daí a gente aprendeu assim: os profetas estão num nível mais alto do que os mestres, porque eles recebem assim aquelas grandes revelações. Ninguém nunca viu aquilo. Eles recebem do Senhor essas revelações. São os profetas. Eu vim de um contexto denominacional. Há irmãos que ainda hoje vivem nesse contexto. Há irmãos que de vez em quando vêm nos visitar. E há irmãos que têm vindo reunir-se conosco mais recentemente. É importante que todos nós aprendamos dessas coisas. É o padrão de Deus para nós. Então você tem os profetas. Eles recebem ali a revelação de Deus, aquela grande revelação, e passa essa revelação para a igreja. Eu vou pular um pouquinho para falar dos mestres. Na ordem não são os mestres que está lá em Efésios 4. Os mestres vêm por último. Mas como eu estou falando de profetas, os mestres, nós aprendemos assim. Os mestres, eles pegam aquelas grandes revelações que o profeta recebeu. São revelações. Olha, irmão, quando a gente fala revelações, me ajude. Eu não estou falando daquelas... Ô meu servo, o Senhor me revelou que você vai casar com a irmã fulana. Eu não estou me referindo a isso. Por favor, não misture os assuntos. Eu estou falando da palavra de Deus. Revelação são assuntos que o Senhor quer ensinar a igreja, quer alertar a igreja. Isso é revelação. Esses irmãos entendem diante do Senhor que aquele assunto tem que ser passado para a igreja. Então eles recebem aquela revelação e passam. Novamente falam de Atos 13. Os irmãos estavam servindo ali como profetas e mestres. Está vendo? Recebendo o ensinamento do Senhor e passando para a igreja de Antioquia. Até que chega o momento que de profetas e mestres eles passam para o nível de apóstolos. Aconteceu com alguns deles. Não quer dizer que todo profeta e mestre vai ser apóstolo. Eram 5. O Senhor separou 2. E o mestre, ele faz o quê? O
o mestre tem aquela graça especial de pegar aquele ensino que o profeta deu, que talvez seja muito alto, seja quase incompreensível para nós, e o mestre tem a graça do Senhor de tornar aquele assunto compreensível para todos nós, para toda a igreja. O mestre tem essa graça de falar uma língua que todo mundo vai entender. Graças a Deus, nesses anos reunindo, temos ouvido muitos profetas e muitos mestres. E é isso que tem nos edificado. Porque através desses irmãos, a palavra é passada para a igreja. E é essa palavra que nos edifica. Aí tem lá os evangelistas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Quem são os evangelistas? Os evangelistas são irmãos que têm uma graça especial na palavra, foram separados para isso, de pregar o evangelho. De pregar o evangelho para a salvação dos pecadores. Esses são os evangelistas. No livro de Atos tem um, Filipe, o evangelista. E graças a Deus, no nosso tempo, tem muitos evangelistas. Muitos que o Senhor tem levantado e tem. Você tem tanto aquele evangelista que tem aquela graça, tipo Billy Graham, de pregar para um estádio inteiro e as arquibancadas descerem de gente se convertendo. E tem aquele evangelista que a graça dele, ele não consegue sentar perto de uma pessoa no ônibus sem perguntar se ela conhece Jesus. Ele não consegue, queima dentro dele. Esse é o evangelista. Veja, irmãos, esses irmãos não substituem a gente. Você e eu podemos não ser evangelistas, mas todos nós testemunhamos do evangelho. Está vendo? Não é, agora eu vou dizer assim, então só quem prega o evangelho é o evangelista. Não. Ali no meu trabalho, ali na minha vizinhança, na escola, eu sou de Jesus e eu testemunho dele. Eu posso não ter aquela graça do evangelista, mas eu sei dizer, como nós aprendemos, eu sei dizer que eu era um mendigo e agora eu encontrei o pão da vida. Isso eu sei dizer para todo mundo. Você sabe também. Então observe, não podemos confundir o trabalho de um evangelista com o trabalho de testemunhar do evangelho. Toda pessoa que se converte, o Espírito Santo palpita dentro dela para ela falar de Jesus para outros. Não quer dizer que todo mundo é evangelista, não, mas é porque é uma coisa que o Senhor nos leva a fazer. Você não consegue conceber que você está do lado de uma pessoa que ela não conhece Jesus ainda. É o nosso testemunho. Mas você tem aqueles evangelistas que o Senhor separou para isso. Qual é a diferença entre o evangelista e o apóstolo? Já que ambos pregam o evangelho. A diferença é que o apóstolo, ele percorre o que nós chamamos de esfera extralocal. Ele vai pregar o evangelho e estabelecer igrejas em outras cidades. O evangelista tem um trabalho local. O evangelista prega o evangelho na cidade onde ele mora. Porque nós temos aprendido que a base para a reunião da igreja, a base para a vida da igreja, a base geográfica é a cidade. Por isso que é estranho quando alguns irmãos entre nós falam assim, em Salvador tem 300 igrejas. É estranho, dói o ouvido dizer isso, ouvir isso. Porque não é isso que nós temos ensinado aos irmãos. Não é isso que nós temos aprendido durante todos esses anos. Salvador só tem uma igreja, irmãos. Salvador pode ter 300 denominações, mas igreja só tem uma. Deus, quando olha lá do céu para o mapa, ele vê uma igreja em cada cidade. Uma igreja em Salvador, uma igreja em Lauro de Freitas, uma igreja em Goiânia, uma igreja em Aracaju, uma igreja em São Francisco do Conde, uma igreja em Contagem, uma igreja em Belo Horizonte. Agora, denominações, tem um bocado. Denominação não foi Deus que criou, fomos nós. Os homens criaram as denominações. Por isso, elas não podem ser padrão para nós. Então, o evangelista, ele prega o evangelho com todo o encargo na cidade onde ele reúne. Esse é o evangelista. E todos esses irmãos fazem parte do ministério da palavra. Sabe por quê? Porque seja pregando o evangelho para estabelecer a igreja, seja ensinando, dando os ensinamentos para os irmãos, a base de todos eles só pode ser a palavra. Não pode ser outra coisa.
Não pode ser filosofias, ciência, o que eu acho ou o que eu deixo de achar. A base é a palavra de Deus. Aí faltou quem? Faltaram os pastores. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pastores, quem são os pastores? Às vezes por causa da situação anormal que foi criada, as pessoas perguntam assim: quem é o pastor de sua igreja? Na sua igreja tem pastor? Sabe por quê, irmãos? Porque os irmãos, é o que a gente falou, os irmãos ressignificaram, deram outro significado à função de pastor. Pastor é um dom, é um homem-dom do ministério da palavra. Ele usa a palavra para acompanhar os irmãos. Pastor, olhe, eu não preciso nem falar muito. Você quer ver o trabalho de um pastor? É só você ler a história de Barnabé. Barnabé, a assistência que ele deu para Saulo. Saulo se converteu, ninguém acreditava na conversão de Saulo. Que nada, esse homem é um impostor. Ele veio para poder perseguir a igreja, ele está fingindo. E Paulo fica lá com todo encargo, pregando o evangelho. De fato ele tinha se convertido, mas ninguém acreditava. Quem entra em cena? Barnabé. Barnabé faz um trabalho de pastoreio, de buscar Saulo, leva ele para outro lugar. E eles reúnem ali naquela igreja e Saulo se firma. Então esse é o pastor. Aqueles irmãos que são separados por Deus com essa graça, com esse dom, olha, se você faltar à reunião, ele vai ligar para você. Ele vai procurar saber como é que você está. É uma graça especial. Não quer dizer que eu e você não tenhamos que cuidar uns dos outros, não. Porque o pastor não nos substitui. Todos nós, a gente deve se preocupar uns com os outros. Faltou a reunião. Por que, irmão, faltou a reunião? O irmão está passando alguma luta em casa? Precisa de oração? É um cuidado mútuo. Mas veja que no modelo das Escrituras tem um irmão que ele é um pastor. Ele tem essa graça, assim como o evangelista tem aquela graça de pregar o evangelho, o pastor tem aquela graça de se preocupar e conduzir os irmãos. Não lê esse livro não, você não está na época ainda de ler esse livro, está muito pesado para você, vem cá que eu vou te dar outro livro para você ler, para você se firmar na fé. Ele vai cuidar de você. Aí quando os irmãos perguntam: quem é o pastor de sua igreja? Ele está confundindo a função de pastor com o que nós entendemos na Bíblia, que se chama de presbíteros. Por que nessa lista, veja irmão, isso é um parênteses. Por que nessa lista de Efésios 4 não citam os presbíteros? Porque a função deles é diferente. Por que não fala assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para presbíteros? Não. Porque aqui o Senhor está separando o conjunto daqueles irmãos que cuidam do ministério da palavra, do ensino e da pregação do evangelho. Aliás, eu quero até fazer um parênteses, dar um incentivo. Irmão, se você tem carga para os evangelistas, se você tem carga de pregar o evangelho, não pense que é só o profeta e o mestre que precisam ser afiados na palavra. Não, você pregando o evangelho, você tem que ser afiado na palavra, porque você tem que pregar o evangelho baseado na palavra de Deus. Você pode ter uma impressão errada de que não, eu prego o evangelho, eu abro a porta de salvação para as pessoas. Você abre de que maneira? Qual a palavra que você apresenta para as pessoas? É a sua? É seu pensamento? Você tem que ser tão quanto os profetas e mestres, afiado, como Paulo falou a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar e que, maneja bem a palavra da verdade. Pregar o evangelho, bem como ensinar para a igreja, são dons
Da palavra de Deus. Ó, é o ministério da palavra que prevalece aqui. Agora, as pessoas confundem, não é sobre esse assunto que eu quero falar. Eu ainda vou voltar, se o senhor permitir, para 1 Coríntios 3, que nós lemos no início. Mas isso aqui é um parênteses necessário para esclarecer a todos nós. As pessoas confundem quando perguntam assim: qual é o pastor de sua igreja? É porque aquilo que a Bíblia chama de presbítero, os irmãos, não sei porquê, transferiram essa função para o pastor. Então o que é que acontecia? Aí agora esse versículo eu vou ler. Abra por favor comigo aqui em Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, verso 23. Você abriu comigo? O versículo que nós vamos enfatizar é o 23, mas para contextualizar, a gente vai ler a partir do 21, tá certo? Atos 14, 21. Está falando aí daquela viagem que Barnabé e Paulo estão fazendo como apóstolos. Eles são enviados no capítulo 13, eles já estão aí no movimento aí de visitar as cidades, pregar o evangelho e estabelecer as igrejas, onde não havia. O que é estabelecer igreja? Estabelecer igreja é pregar o evangelho e levantar a igreja onde ela não existe. Naquele tempo existiam cidades que não tinha um crente ainda, porque o evangelho estava começando a ser pregado. Então nessas cidades não havia igreja. Então esses irmãos pregavam o evangelho, os crentes se convertiam, aleluia, a igreja surgiu naquela cidade. 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E o 23 diz: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Está vendo? Quando os apóstolos chegavam numa cidade, pregavam o evangelho e a igreja surgia naquela cidade, eles fortaleciam os discípulos, os apóstolos, porque eles já estavam indo embora já. Pregou o evangelho, mas não vai ficar ali. Então, eles fortaleciam os discípulos, incentivavam eles a permanecerem firmes e antes de eles irem embora, eles promoviam a eleição de presbíteros. E o que é que os presbíteros fazem? Os presbíteros representam o governo da igreja. Aí eu não vou ler por causa do tempo, mas os irmãos podem depois ler em casa, ou se os irmãos conhecerem, já lembrarem de cor, ótimo. É por isso que Paulo, lá em 1 Timóteo, vai dar as características do presbítero, do bispo, do ancião. É a mesma pessoa, chamada por 3 palavras: ancião, presbítero ou bispo. Cada palavra tem seu significado, cada palavra mostra um aspecto da função desses irmãos, os presbíteros. Então Paulo vai dizer assim, já no final da lista, lá de 1 Timóteo capítulo 3, ele vai dizer assim: porque se ele não governa bem a própria casa, como ele pode governar a igreja de Deus? Então olha a palavra governo. Presbítero cuida do governo da igreja. Presbítero cuida da supervisão dos irmãos. É por isso que quando Paulo, lá em Atos capítulo 20, ele vai prevenir os irmãos sobre os falsos mestres que surgiriam. A Bíblia diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar quem? Você lembra? Atos 20, 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja. Está vendo? Paulo não mandou chamar os profetas. Paulo não mandou chamar os apóstolos. Paulo não mandou chamar os evangelistas, nem os pastores, nem os mestres. Paulo mandou chamar os presbíteros. Supervisionem o rebanho. Supervisionem o que está sendo ensinado
no meio de vocês, porque o Espírito já está revelando que surgirão falsos mestres, falsos profetas, introduzindo ensinamentos falsos. Então, vocês presbíteros, fiquem de olho no rebanho. Essa é a função do presbitério. Por isso que presbítero não é citado lá em Efésios 4. Presbíteros eram destinados para o governo da igreja. Então, os apóstolos promoviam a eleição de presbíteros, é o que a gente acabou de ler, porque eles iam embora. Quem ia supervisionar os irmãos? Quem ia cuidar dos irmãos? Os presbíteros. Aí na sua mente agora, se você prestou atenção no que a gente está falando, na sua mente agora tem dois grupos de pessoas. Na sua mente agora tem o grupo de irmãos que é citado em Efésios 4, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e no outro lado tem os presbíteros. Aí você diz assim, e aí, esse grupo não se une com esse daqui não? Eles trabalham separadamente? Como é que nós entendemos isso pelas escrituras? Aí um exercíciozinho para vocês, para todos nós. Aqueles irmãos que são citados em Efésios capítulo 4, os irmãos do Ministério da Palavra, não quer dizer que quem é citado em Efésios 4 seja presbítero. Desse grupo para aqui, não há obrigatoriedade de quem está nesse grupo de Efésios 4 fazer parte desse grupo aqui do presbitério. Daqui para cá não é obrigatório. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Agora, desse grupo aqui dos presbíteros para cá, a Bíblia mostra que sim, que Deus capacita os presbíteros com dons de ensino. Até porque são eles que supervisionam o ensino. Como é que eles vão supervisionar se eles não ensinam? Luciano, de onde você tirou isso? Da Bíblia? Se não for da Bíblia, é falso. Nós aprendemos assim. Então, por exemplo, Paulo, não há, embora alguns irmãos creiam nisso, não há nenhuma indicação na Bíblia que Paulo, além de apóstolo, profeta e mestre, Paulo fosse presbítero. Não há essa indicação. Alguns irmãos creem que Paulo era presbítero, mas não há essa indicação. Já Pedro, 1 Pedro capítulo 5, Pedro fala, rogo aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles. Está vendo? Pedro era apóstolo. Pedro está nesse grupo aqui de Efésios 4, mas ele também era presbítero. Outro exemplo, João, segunda carta de João, terceira carta de João, ele se intitula assim, o presbítero à senhora eleita. João era presbítero. Terceira carta, o presbítero ao amado Gaio. João era presbítero. Então o que é que acontece? Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo que um dos requisitos para você ser um presbítero seja apto para ensinar. Porque é claro, irmãos, você só supervisiona o ensino se você estiver no meio do ensino. Então não são grupos, aqui, os irmãos de Efésios 4 não necessariamente são presbíteros, mas Deus separa alguns presbíteros para terem graça sim, para ensinar a palavra, porque eles estão, compreenda o termo, eles estão acima, mas não é acima assim de salto alto, orgulhosos em cima dos irmãos, não. Eles estão acima como supervisores do rebanho. Então eles precisam ter dons da palavra para eles ensinarem e supervisionarem o que está sendo ensinado. Repito, Atos 20, Paulo não chama os profetas de Éfeso, Paulo não chama os mestres de Éfeso, Paulo chama os presbíteros, para dizer que eles tenham cuidado com o rebanho, porque heresias serão introduzidas. Aí no tempo de hoje, nós conhecemos irmãos que têm muita graça na palavra, mas eles não são presbíteros. Um deles, eu só não vou citar o nome,
para não ficar nada negativo na mente dos irmãos. Mas um deles é um irmão que nos ajudou e nos ajuda muito com a palavra. Mas ele já declarou para nós, como presbítero, ele se sente travado, não é a graça dele. Deus não chamou ele para ser presbítero, Deus chamou ele para ensinar a palavra. Então, é aquilo que a gente falou, o grupo de cá, Efésios 4, não é obrigatório ser presbítero. Agora você tem, esse eu vou dizer o nome, você tem Romeu Bornelli, que é um irmão que ensina a palavra e é presbítero onde ele reúne. Está vendo? É totalmente possível. Então, irmãos, quando as pessoas dizem assim, quem é o pastor da sua igreja? Na verdade, elas estão perguntando quem são os presbíteros. Porque, esses presbíteros é que cuidam da esfera do governo, da autoridade. E esses presbíteros não são em número singular. Não tem presbítero na igreja. Sempre é no plural, os presbíteros da igreja. De Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Tem que ter mais de um. Sabe por quê? Porque não existe nas escrituras governo de um homem só. Se deixar o homem governando a igreja sozinho, ele vai fazer besteira. Ele vai trocar os pés pelas mãos. Então, presbíteros. Aliás, esse é um princípio do serviço, né? Esse é um princípio para qualquer serviço na igreja. Qualquer serviço, irmãos, tem que ter no mínimo 2. Porque se você deixar um homem só ou uma irmã só servindo, vai dar problema. Porque a gente é problemático de nascença. Então tem que ter alguém do nosso lado para dizer assim, Luciano, aquela palavra que você falou domingo não ficou bem, aquele negócio de ofertar o que sobra. Seria melhor corrigir. A gente chega aqui e corrige. Tá vendo? Mas aí fora, desculpe dar esse exemplo, o que é que acontece? Eu, entre aspas, estou dando um exemplo. Eu, entre aspas, fundei a comunidade. Eu preguei o evangelho, os irmãos se converteram. Então, mais ou menos eu tenho uma ideia de quem controla aquilo ali sou eu. E ai de você que vem me dizer que eu estou errado. Se me disser que eu estou errado, eu mostro a porta da rua. Porque quem começou aqui fui eu e quem manda aqui sou eu. Esse é o exemplo que nós temos visto muitas vezes aí. Então, a gente precisa, irmãos, ser bíblicos, ser ortodoxos no espírito. Então, quando alguém te perguntar assim, quem é o pastor da sua igreja? Com todo carinho, você diz a ele, o irmão quer dizer os presbíteros, e lá tem 5. E eu não tenho igreja, não. Não esqueça de corrigir ele, para ele não pensar que você tem igreja. Lá na sua igreja, como é? Tá vendo? Na linguagem. E às vezes, irmãos, os irmãos entre nós pegam esse ranço. Nós não ensinamos isso aos irmãos. Desculpe, é uma cobrança que eu estou fazendo a todos nós. Às vezes a gente aceita o padrão daí de fora e muda o da Bíblia. E usa termos que a Bíblia não usa. E fala de coisas que a Bíblia não fala. Então, Luciano, é importante estudar? Claro! Porque se você não souber que no tabernáculo aquela tábua tem que ser vertical, você vai botar ela horizontal. Vai dar uma confusão na construção ali. Siga o modelo que foi mostrado no monte. Tá vendo, irmãos? Então, ficou claro aí essa... Realmente é um parênteses, não é sobre isso que a gente está falando aqui, não. Mas é necessário entender. É necessário sim, porque o Senhor, Ele quer restaurar a sua palavra. Restaurar a sua palavra quer dizer que nós vamos cumprir, praticar a palavra, e não aquilo que a gente inventou. E eu me lembro de outro assunto
que eu quero falar dentro disso aqui. É o parênteses do parênteses. Eu estou olhando para ele ali, eu estou lembrando, nosso irmão Ademilton, foi ele. O culpado foi ele. Mito, como nós carinhosamente chamamos ele. Mito uma vez levantou aqui para partir o pão e ele nos lembrou uma coisa que nós ensinamos, mas que muitas vezes esquecemos. O que foi? Que nós não temos títulos. Isso aqui que eu estou lendo, irmãos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, presbíteros, isso não é título. Para a gente se dirigir uns aos outros, presbítero Marcelo. Você já ouviu aqui alguém falar de nós, antigos, que pela misericórdia de Deus, zelamos pelo ensino, ainda reconhecendo a fraqueza enorme que nós temos? Você já ouviu alguém de nós dizer assim, a gente vai receber o apóstolo Mac, você já viu? A gente vai receber o mestre Gino e a Francesco, já viu? Porque nós não temos títulos, irmãos. Nós temos funções. E tem irmãos que pensam que se você chamar o outro de pastor, você está honrando ele. Não, você está criando o que a Bíblia chama de classe dos nicolaítas. Você está dizendo que na igreja tem uma classe que é o clero, que está acima de nós, e nós somos o povo comum. Não existe na Bíblia isso. Não existe. Deus deu funções, nós honramos a esses homens, mas não honramos chamando ele pelos títulos, não. E eu quero dizer que às vezes eu me surpreendo com algumas conversas que eu escuto entre nós, quando nós dizemos assim, é porque o pastor fulano falou isso e aquilo outro. Irmãos, eu não entendo porque nós falamos assim. Aqui dentro a gente não aprende isso. Uma coisa é você dizer assim, eu conheci Renato, que é um presbítero entre os irmãos. Você está falando da função dele. Mas você dizer assim, eu conheci o presbítero Renato. Você está colocando o título à frente do nome. Você está dizendo que ele é mais importante do que você porque ele é presbítero. E isso definitivamente não é o ensinamento das Escrituras. Então, até na nossa linguagem, uma coisa é você dizer assim, uma vez, irmãos, a gente foi visitar um centro de recuperação, né? E estávamos com outros irmãos que não reúnem conosco, e é uma bênção poder ter comunhão com os outros irmãos, porque nós somos um corpo só. Ele pode ser até das denominações, mas ele é meu irmão em Cristo. Quando a gente partiu o pão hoje aqui, ó, no pão que nós partimos, está incluído todos os irmãos. Então nós não fazemos divisão. Agora, eu lembro que nós estávamos lá no centro de recuperação e me foi dada uma oportunidade. Eu confesso, irmãos, não consegui chamar ele pastor fulano. Eu achei muito rico aquilo que ele tinha falado antes de mim. E quando foi me dada a oportunidade, eu falei assim, o irmão fulano falou essa palavra e eu gostei muito. Não sai. Sabe por quê? É o que Mito falou. A preciosidade é saber que nós somos irmãos. E que nós não temos títulos para nos dividir. Um dos homens, a gente fala com temor, um dos homens talvez mais maduros que estão hoje vivos sobre essa face da terra, vive nos Estados Unidos. De vez em quando a gente fala sobre ele aqui. Sabe como a gente se refere a ele? Irmão Stephen Con. E uma vez foram perguntar a ele, numa palestra que ele foi dar, numa conferência, não sei, disseram assim, irmão, diga aí qual é seu título, qual é a sua formação, para a gente colocar aqui na apresentação, para dizer assim, o fulano de tal, Stephen Con, vai pregar para a gente. Ele falou assim, bota aí o título, irmão. Bota aí meu título. Stephen Con, um pecador salvo pela graça. Esse é meu título. Então falamos para os irmãos, em fraqueza. Quando a gente fala isso, sabe o que é, irmãos? É reafirmando a que nós temos aprendido. Quando, em 1820, salvo engano, os irmãos me corrijam se eu estiver errado aí, nas datas. 1820, quando o Senhor, lá no Reino Unido, começou a revelar para vários irmãos que ele queria
um testemunho diferente do que as denominações têm dado. E ele começou a chamar esses irmãos para saírem de suas denominações e virem se reunir unicamente debaixo do nome do Senhor. Esses irmãos começaram a sair. Entre eles tinha John Nelson Darby e tinham outros de grande calibre espiritual. E esses irmãos tinham títulos, eram teólogos, eram isso, eram aquilo, eram reverendos. Uma das primeiras coisas que o Senhor revelou a eles: aqui ninguém tem título, todos somos irmãos. Primeira coisa, irmãos, reverendo. Eu vi na internet um irmão perguntando: você teria coragem de ser chamado de reverendo? Reverendo significa digno de reverência. Digno de reverência, só Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todos nós somos irmãos. Uma vez aqui perto do local de reunião, eu perguntei como é o nome do irmão. Ele falou assim: Pastor Carlos. Não é Carlos que reúne com a gente não, viu? É um irmão de fora. No que ele falou para mim dessa maneira, eu percebi: tá vendo como o título está impregnado? Se eu chamasse ele de Carlos, talvez ele se sentisse ofendido. Não é Pastor Carlos. Então, irmãos, nós temos funções. Tudo isso que a gente citou aqui são funções. Às vezes, a gente fala, agora é o parênteses do parênteses do parênteses. Às vezes a gente fala assim, de experiências com outros irmãos que não reúnem conosco, parece que a gente está falando mal dos irmãos, mas os irmãos nos compreendam, não é isso. É porque, de fato, às vezes nós estamos em outra esfera, temos recebido outros ensinamentos que são diferentes do que está aí fora. E, por exemplo, Paulo falou a Timóteo assim: Timóteo, pregue a palavra. Aquele pregar a palavra ali é no sentido amplo. Ou seja, se você estiver pregando a palavra do Evangelho para alguém ser salvo, pregue a palavra. Se você estiver ensinando para a edificação da igreja, pregue a palavra. É pregar a palavra. E aí, eu estava me lembrando dos evangelistas. Estava me lembrando da pregação do Evangelho. Irmãos, às vezes, reconheça comigo. Nós não estamos falando mal dos irmãos. Mas reconheça, se você já passou por essa experiência, eu já passei. Às vezes você está com irmãos que não reúnem conosco e o Senhor lhe move naquele lugar que você está, naquela circunstância, o Senhor move para que vocês preguem o Evangelho para alguém. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Irmãos, às vezes nós sentimos dificuldade, sabe por quê? Porque em muitos aspectos não temos recebido os mesmos ensinamentos. Então, às vezes, você, não é porque você é melhor que o irmão, não. Mas, às vezes, você quer pregar o Evangelho de acordo com a revelação da Bíblia que você recebeu. E o irmão está querendo entrar por outro caminho. E eu lembro que uma vez eu estava na casa de um irmão, ele convidou um casal amigo dele, que eram incrédulos, para a gente poder pregar o Evangelho. A mãe desse irmão começou a pregação do Evangelho assim: ah, porque Deus me mostrou que tudo é vaidade. Esse negócio de ir para cinema, eu baixei a cabeça. Porque imediatamente, ao ela proferir essa palavra, a pessoa fala assim: mas qual é o problema que tem em ir para cinema? E não tem mesmo, irmão. Eu vou dizer o que na hora dessa? Tem? Tem problema para cinema para assistir um filme pornográfico. Mas você vai dizer que o cinema em si é um problema. Crente não vai para cinema, é isso? Então, naquela hora eu senti a dificuldade. Como é que eu alinho aqui o Evangelho? Senhor, tem que me dar graça para eu puxar essa pregação para a palavra. Esquece o cinema. A gente às vezes quer pregar o Evangelho tratando de temas periféricos. Tá vendo? Me desculpe citar, mas às vezes aí fora tá assim. Prega o Evangelho, sabe como? Falando do bolso. Que tem que se converter o bolso. Aí traz a pregação do Evangelho para as ofertas. Sabe o que acontece? Produz um bocado de gente que não é nascida de novo. Não é nascida de novo porque não ouviu o Evangelho genuíno. Mas está lá achando que é crente porque é dizimista fiel.
Então nós muitas vezes estamos querendo pregar o evangelho falando de temas periféricos, que não são o evangelho de fato. Para você se converter, para você ser salvo, não é. Então às vezes, confessa aos irmãos, não sei se você já passou por isso, às vezes há essa dificuldade, nós até queremos operar juntos com os irmãos, porque não há diferença, são irmãos como nós, mas às vezes o Senhor está ali, move alguma coisa entre você e outros irmãos, mas você pode naquele momento sentir que vocês estão em focos diferentes. Um quer falar de temas periféricos e você está querendo, você está orando a Deus para o Senhor trazer a pregação para o que deve ser mesmo, que é a pregação do Evangelho. Então vejam os irmãos, a advertência de Paulo: Timóteo, pregue a palavra, Timóteo. Não fique perdendo tempo com outras histórias. Não adianta. Você pode até falar da cura para as pessoas. Jesus cura, aleluia. Mas se você der só a cura para ela, ela fica uma pecadora curada. Mas o interior não mudou nem um pouquinho, não recebeu a vida de Deus, não recebeu a vida eterna, não se arrependeu. Eu já contei para os irmãos aqui, peguei um táxi uma vez, o sujeito vinha conversando comigo, de 10 palavras que ele falava, 8 eram palavrões. Cheguei ao meu destino, dei um folheto a ele, uma mensagem do Evangelho para você poder meditar. Ele falou assim: eu conheço, eu sou dizimista fiel. Eu disse: você pode ser até dizimista fiel, mas se você não se converter, você está condenado. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, não pensem os irmãos que quando a Bíblia insiste na pregação da palavra, é porque muitas vezes os filhos de Deus não estão pregando a palavra, estão pregando outras histórias. Ou às vezes estão pregando sim a palavra, mas que não é para aquele momento. Você não tem que falar, irmão, de oferta para quem nunca se converteu na vida. Você não tem. Você pode até explicar a ele. Se ele perguntar a você como é que você entende, sim, meu entendimento é esse, amém. É uma coisa, mas você fazer disso a base de sua pregação, não existe. A pessoa não, ela não tem o Espírito de Deus, ela não entende que ofertar é uma alegria para quem se converteu. Porque Coríntios vai dizer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A Bíblia diz que a pessoa, antes de se converter, ela está morta nos seus delitos e pecados. Como é que ela vai entender alguma coisa espiritual? A única coisa espiritual que ela pode entender é o Senhor falar no coração dela: você precisa se converter. Isso ela pode entender. Aí depois que ela é regenerada, depois que ela é salva, aí você pode ensinar para ela toda a Bíblia, que ela vai entender. Mas você fala de tema periférico com uma pessoa que não se converteu, perda de tempo. Aí você pode produzir um dizimista fiel indo para o inferno. Nunca se converteu na vida, mas é dizimista fiel. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos guarde. Aí agora, feito esses vários parênteses, vamos voltar com a ajuda do Senhor para 1 Coríntios capítulo 3, onde a gente começou. Irmãos, nós lemos a partir do verso 10. Para poder contextualizar, eu tenho ali alguns minutos, eu quero ler com os irmãos a partir do verso 4. 1 Coríntios 3, 4. Amém? Pois quando pois alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Verso 8. Ora, o que planta e o que rega são e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho,
porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Irmãos, Paulo está dizendo que ele está mostrando aqui o trabalho dos irmãos que nos pregam a palavra. Paulo, ele chegou em Corinto e lançou o fundamento. Não tinha crente em Corinto quando Paulo chegou lá. Atos capítulo 18. Então Paulo está dizendo assim: eu lancei o fundamento, eu preguei o evangelho para vocês, vocês se converteram. O fundamento é Cristo. Eu cheguei aqui, anunciei Cristo, vocês se converteram. Apolo chegou e regou. Apolo já veio com uma palavra de ensinamento, de edificação. Cada um nesse ministério da palavra vai fazer um trabalho. Aí Paulo está dizendo: de Deus nós somos cooperadores. Ele está se referindo aos irmãos do ministério da palavra. E vocês, igreja em Corinto, vocês são a lavoura e o edifício de Deus. Então, ó, é como aqui a gente procura praticar diante do Senhor. Recebemos desses irmãos em conferências ou em outras ocasiões durante o ano. Esses irmãos vêm trazer a palavra de Deus para nos edificar. Esses irmãos do ministério da palavra. É isso que está acontecendo aqui. E o crescimento vem de quem? De Deus. Então isso aqui é Salmo 127. No Salmo 127, você tem lá os edificadores. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Quem são os edificadores? Esses irmãos aqui. Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Se o Senhor não der o crescimento, não adianta Paulo plantar e nem Apolo regar. É Deus que dá o crescimento. Amém? Agora, dentro desse espírito, Paulo aí vai fazer, pelo espírito, uma advertência. 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Está vendo? Não tem... A gente vai prosseguir, mas eu vou falar aqui um pouquinho. Não tem no coração dos apóstolos, de Paulo, daqueles irmãos que pregavam ali, não tinha aquele coração de assim: não, eu comecei aqui os irmãos, então quem tem que ensinar sou eu, quem tem que controlar o ensino sou eu. Não, Paulo sabe da função dele. Ele pregou o evangelho, lançou o fundamento, foi embora. Passou até muito tempo em Corinto ele, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses. Mas foi embora, porque ele sabia que ele planta, mas Deus levanta outro para regar. Ó, a igreja é servida pelos vários ministérios. Não tem ministério sozinho. Aqui a gente só recebe irmão Délcio. Não tem isso. Porque se a gente disser assim, aqui só recebe irmão Délcio, a gente vira a igreja de Délcio. Só recebe ele, só ouve ele, só aprende com ele. A gente vai crescer atrofiado. Porque irmão Délcio não tem tudo. Irmão Christian não tem tudo. Irmão Witness Lee não tem tudo. Ninguém tem tudo. Agora, eles todos juntos têm tudo. A porção de Cristo. Amém? Então, não tem aquele... Paulo, com toda naturalidade, fala assim: eu plantei, Apolo regou. Eu lancei o fundamento, outro edifica sobre ele. Aí ele fala assim: porém, cada um veja como edifica. Olha a responsabilidade. Está vendo? Isso quer dizer que se os irmãos não tomarem cuidado, eles podem estar edificando uma obra deles, que não é do Senhor. Está lançando palavra que não está edificando, está produzindo outra coisa no meio dos irmãos. E aí vamos prosseguir. Porque ninguém, 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, cadê os jovens? Conjunto aí, ó. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Tá vendo? Conjunto. Aqui você tem um grande conjunto de 6 itens, que é o conjunto dos materiais usados para edificação. Você pode repartir esse conjunto em 2 subconjuntos. Quem me ajuda aí? Primeiro subconjunto: ouro, prata e pedras preciosas. Tá vendo? Segundo subconjunto: madeira, feno e palha. Por que nós podemos dividir?
Porque você divide esse subconjunto de acordo com o que o fogo consegue fazer em cada um. Se passar o fogo pelo ouro, pela prata e pelas pedras preciosas, vai purificar. Não precisa ser expert em metalurgia para saber o que eu estou falando. Saber isso que eu estou falando aqui. Agora, se passar o fogo pela madeira, pelo feno e pela palha, o fogo lambe, destrói. Então é isso que Paulo, pelo Espírito, está falando aqui, ó. 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sob o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Irmãos, a obra que esses irmãos estão fazendo na igreja está sendo provada pelo fogo. O que é isso? Leia comigo lá em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Já vou dizer o versículo aos irmãos. 1 Pedro 1,7. Vamos ler 1,6. Agora eu preciso que você seja rápido aí, porque falta 10 minutos ali. 1 Pedro 1,6. Posso ler? Sim ou não? Sim. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aí mesmo no capítulo 4, verso 12, leia aí comigo. 1 Pedro 4,12, vira aí umas 2 páginas talvez, diz assim, ó, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Irmãos, o que Pedro está dizendo aqui é o que Paulo falou em 1 Coríntios. Nós estamos vivendo a vida cristã e estamos recebendo essas palavras. Se o que nós estamos recebendo é ouro, prata e pedras preciosas, quando a provação vier, a gente vai ficar firme. Agora, se o que a gente estiver recebendo for madeira, feno e palha, quando a provação vier, a gente vai fugir para queimar tudo. Então eu vou dar um exemplo. Se você aprendeu que casamento é para você ser feliz, e ninguém disse a você que casamento é para você tomar a cruz e ser trabalhado junto com sua esposa, negar a si mesmo, você na primeira discussão com sua esposa, você vai dizer assim, esse casamento não dá mais para mim não, eu tenho que me divorciar, porque eu não estou sendo feliz, eu estou infeliz nesse casamento. Porque, irmãos, o fogo vem para todo mundo, a provação vem para quem ouviu uma coisa e para quem ouviu outra. O Senhor quer provar o valor da nossa fé. O fogo, o sofrimento, a provação vem na minha vida e na sua. Dependendo daquilo que nós estivermos ouvindo, a obra vai ficar mais firme ou vai se destruir. Então, se você ouviu, por exemplo, que a gente está na igreja, é uma bênção estar com os irmãos, amo os irmãos, é um amor roxo, os irmãos me amam, aleluia, mas ninguém pode pisar em meu calo, porque se pisar em meu calo eu grito. Se ninguém disse a você que o dia que pisarem em seu calo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha reunir mesmo com o calo doendo. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai reunir em outro lugar, porque o irmão me olhou de cara feia. Eu estava lá fora e o irmão mandou eu entrar para sentar. Para o bem dele mesmo que a gente fala isso. Então você está entendendo, irmãos?
dependendo da palavra que a gente estiver ouvindo, o fogo vai provar, Deus vai provar aquilo que a gente está ouvindo. Então, se não estivermos recebendo a palavra de Deus, quando o Senhor passar o fogo, e eu repito, vai passar o fogo por mim e por você. Porque Hebreus, capítulo 12, vai dizer assim, ó, se vocês estão sem correção, de que todos se têm tornado participantes, vocês não são filhos. Você é filho, você nasceu de novo, vai ser provado, vai ser corrigido. Olha, se Jó precisou de correção, quanto mais eu e você. Você olhava para Jó, homem reto, temente a Deus, se desvia do mal. Ninguém olhava para a vida de Jó para ver um erro, um pecado. Aquele homem precisa ser corrigido. Ninguém via isso. Aquele homem tem que ser corrigido nesse ponto aqui. Ninguém via isso, mas Deus via. Então, ó, a provação veio na vida de Jó de maneira que ele se tornou um exemplo para os que são provados. Um exemplo de ficar firme ali, ó, apanhando, tomando na cabeça, sem entender o que Deus estava falando, sem entender o que Deus queria fazer, mas ficou firme até o fim. Então, irmãos, se Jó precisou ser provado, claro que nós, o Senhor, ó, vai acender a fornalha embaixo de nós, e você vai dizer assim, meu Deus, está muito quente, que negócio é esse? Mas Pedro, pelo Espírito, está dizendo assim, ó, não estranhe, faz parte, porque estava tudo bem aqui em casa, e o negócio destrambelhou tudo agora. No trabalho eu ia bem, porque piorou tudo agora. Eu me relacionava com aquela irmã, com aquele irmão, era uma mil maravilhas. Agora aí surgiu um comentário, a irmã está de cara feia comigo, me diz desaforo. Por que aconteceu isso? Deus está nos provando, irmãos. E de acordo com o que nós temos recebido, ou a obra vai permanecer firme, porque o ouro é purificado pelo fogo, a prata purificada pelo fogo, as pedras preciosas são formadas no fogo, não é assim que a gente aprende? Para surgir aquela pedra preciosa, maravilhosa, o pessoal da ciência, do Enem, do vestibular aí, pode me ajudar. Diferença entre um diamante e o grafite do lápis que você escreve. Qual é? A formação das moléculas, a disposição das moléculas. Mas grafite e carbono, é porque é carbono, né? Grafite e diamante são a mesma coisa. Apenas as moléculas de carbono, se eu estiver falando alguma besteira, depois a gente corrige. Isso é conhecimento lá do... Antes de você nascer, eu já fazia ensino médio. E aí, a gente aprende o carbono, etc. Mas veja, sabe o que acontece? O fogo, a terra, os irmãos sabem, no centro da terra tem uma coisa chamada magma, né? Extremamente quente. Você conhece o magma? Quando você vê na televisão um vulcão em erupção, ali é o magma dizendo, estou aqui, estou presente. É terrivelmente quente o centro do nosso planeta. Então, aquela quentura lá embaixo, tem um negócio chamado a hipótese do grau geotérmico. Cada vez que você desce na terra, se você vai cavar um buraco, a temperatura vai esquentando. Quando chega lá no centro, está terrivelmente quente. Aquele fogo que existe no centro da terra, pega aqueles materiais e vai esquentando, e vai formando as pedras preciosas. As pedras preciosas são formadas no fogo. Para você ver aquela coisa linda na joia do anel lá da irmã que comprou na Gasterne. Não estou ganhando nada para fazer propaganda da Gasterne. Você vê aquela coisa linda, trabalhada, mas foi formada, ninguém viu como foi formado, mas sofreu uma pressão terrível. São duas coisas que formam pedra preciosa: é calor e pressão. Você é uma pedra preciosa e eu também de Jesus. Para Ele revelar. Não estou falando isso para te agradar não, viu? O irmão me chamou de pedra preciosa, não é isso não. Estou falando que
Você é vaso de barro. O tesouro está dentro de você e de mim. Então, ó, para Jesus manifestar a beleza dele em nós, ele vai mandar a pressão e o calor. Por isso que nós lemos, eu acho que você não prestou atenção, mas quando nós lemos Atos capítulo 14, quando os apóstolos pregam o evangelho ali, promovem a eleição de presbíteros e vão embora. Antes, eles falam assim: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eles dão o conselho aos irmãos: ó, vocês se converteram, vocês se voltaram para Deus, aleluia, fique firme. Agora saiba de uma coisa, está vindo aí o calor e a pressão para provar vocês. E a gente aprendeu desde o início, quem ensinou para a gente foi Carlos, essa frase, que crente é que nem estaca, quanto mais recebe a pancada na cabeça, ele entra e fica firme. Então, irmãos, os apóstolos estavam dizendo ali em Atos 14 exatamente isso: se prepare que vem a pancada na cabeça aí. Agora, é para vocês ficarem, é para firmar mais vocês na fé, não é para vocês desviarem, não. O Senhor manda a aprovação, não é para a gente se desviar, não, é para a gente ficar mais firme, é para a gente se voltar mais para Ele. Então, irmãos, observe, se não for essa palavra que nós estivermos recebendo, quando vier a aprovação, nós vamos fugir, ao invés de correr para Jesus, que é o nosso refúgio e fortaleza. Tem muitos irmãos, está passando aí a novela Apocalipse, não é isso? Na Record. Tem muitos irmãos que ficam na dúvida: será que o crente vai receber aquela marca do anticristo? Por que nós ficamos com essa dúvida? Penso eu que não deveríamos ter essa dúvida. Sabe por quê? Porque Apocalipse 13 é onde aparece a marca da besta. Apocalipse 13 fala claramente que receber a marca da besta tem a ver com adorá-la. E a mim me parece inconcebível um crente adorar a besta. Apocalipse 13 não apresenta a marca da besta como algo que você recebeu um papel sem saber o que era e guardou, ou sem querer você recebeu a marca da besta. Não, não é assim. Quem recebeu a marca da besta ali em Apocalipse 13, recebeu sabendo o que era e o que tinha que fazer. Então a mim me parece inconcebível que a gente tenha essa dúvida: o crente vai receber a marca da besta? Desde quando o destino daqueles que receberem a marca da besta está selado. É só ler o restante de Apocalipse, todos condenados. Todos. Mas aí eu vou terminar dizendo isso: por que então nós ficamos duvidando, achando que vai ser possível um crente receber a marca da besta? Eu tenho uma opinião. É porque talvez nossa vida com o Senhor seja tão rasa, que a gente fica com medo de Deus fazer a gente passar por aquela provação lá e a gente ceder. Com medo de passar fome, com medo de não poder comprar os alimentos. E a gente ceder e receber a marca. Eu acho que é por isso, irmãos. É porque a nossa vida com o Senhor é rasa. Eu ainda continuo achando que os crentes não receberão a marca da besta, os crentes que estiverem aqui. Mas eu acho que essa dúvida que nós temos é porque a gente não confia em nós mesmos. A gente fala assim: meu Deus, eu estou tão raso. Se o irmão está pisando em meu calo e eu quero deixar de reunir, imagine se o governo decretar assim: ó, só compra e vende que tiver a marca. E agora? Mas o Senhor preparou, falando de Apocalipse, o Senhor preparou um lugar para a igreja ser sustentada, que não vai precisar de marca da besta. O Senhor já tinha a provisão. Quando a besta chegou, o Senhor já tinha providenciado o negócio antes da fundação do mundo. Mas talvez, irmãos, essa dúvida fale do nosso estado espiritual. Quando a gente fala para os irmãos tomar a cruz, negar a si mesmo,
É porque são essas coisas que o Senhor quer formar em nós. O Senhor não quer crente de açúcar. No trabalho, eu chego no horário, eu me submeto. Mas para a reunião está chovendo. Mas para a reunião, Jorginho diz, abre aspas, meu pé está doendo, fecha aspas. Mas porque no trabalho eu não me atraso, eu não deixo de ir para o trabalho. Qual a prioridade da minha vida? É mais importante? É porque no trabalho vão cortar meu dia, vão cortar meu ponto. Na reunião os irmãos não vão me dizer nada porque os irmãos me amam. Sente uma dor. Sabe que se for faltar o trabalho, vai ter que ligar para o chefe, para dizer que está doendo o negócio lá. E não é só isso, não. Tem que ir para o médico e apresentar atestado. Em 24 horas tem que levar o atestado lá. Se não, toma falta. Então, às vezes, está sentindo uma dor e nem deixa de ir, vai para o trabalho com dor. Para não ter esse trabalho todo de ir para médico, pegar atestado. Só se estiver prostrado na cama. Mas se conseguir andar, vai trabalhar. Mas para a reunião, sente uma dor. Estava bem o dia todo. Na hora de ir para a reunião, deu uma dor de cabeça. Não vou para a reunião porque eu estou com dor de cabeça. Pô, irmão, a gente tem que questionar essas coisas. A gente tem que questionar de que fibra nós somos feitos. Deixa eu te dizer, qual é a fibra do cristão? Qual é o material do cristão? É aquele material de Apocalipse capítulo 12. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, irmãos, isso tem tudo a ver com a palavra que nós temos recebido. O que é que tem sido formado em nós a partir da palavra que nós temos ouvido? É o crente de açúcar? É o crente que derrete? Ou é o crente pau para toda a obra? É o crente que diz assim, Senhor, ainda os amigos de Daniel, fique sabendo, ó rei, que se nosso Deus quiser nos livrar dessa fornalha aí, ele vai livrar porque ele tem poder. Agora, mesmo que ele não queira livrar, nem assim a gente adora seus deuses. Essa é a nossa fibra. A gente tem que proclamar isso, porque dentro de nós está o Espírito que não é covarde. Paulo falou a Timóteo, não temos recebido o espírito de covardia, de recuar, de desistir. Não, Hebreus fala, nós somos da fé, para a conservação da alma. Essa é a nossa fibra. E o Senhor vai acender o fogo para nos provar e mostrar que a fé que Ele nos deu não derrete com o fogo, não é destruída pelo fogo, é confirmada pelo fogo. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Eu passei um pouquinho do horário, mas Jesus é o Senhor. Nós agradecemos profundamente a Ti, Senhor. Nós temos a plena certeza de que ao falarmos essas palavras, essas não são palavras de homens. Foi o Senhor quem falou para nós. Por isso Te agradecemos. Pedimos a Ti que o Teu Santo Espírito continue a Tua obra em nós. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agradecemos ao Senhor por essa bendita esperança. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Amém.